Indicador, indicador, indicador. Barman, 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 barman. Hey, barman, barman. Agora, a empresa atende todas estas cidades com transporte seguro, com carros novos. A empresa hoje conta com motoristas preparados, experientes e muito mais. Chega de sofrimento. Se a gente ficar pedindo carona, chega de ficar esperando um transporte que deixa muito a desejar. Aqui na nossa região, então agora você baixando o aplicativo da Ágil Mob. A todo momento, a todo instante, qualquer hora do dia, você pode ter um carro à sua disposição. Isso mesmo, faça suas viagens municipais e intermunicipais com motoristas qualificados. Todas as viagens são rastreadas via satélite em tempo real. Você também faz sua viagem com seus parentes, com seus amigos. Então baixe agora o aplicativo da Ágil Mob. Este é o aplicativo que te leva onde você quiser. Ágil Mob, na sua mão, para você locomover com segurança. Stop! A Agropec tem compromisso com você, produtor rural. Cuidado com quem oferece somente preços. A Agropec oferece assistência técnica, orientação segura e muito mais. Seu sucesso é o nosso sucesso também. Estamos juntos sempre. Agropec Bambuí, 3431-1882 ou 99904-1882. Agropec Medeiros, 3434.
isso também. Estamos juntos sempre. Agrotec Plano 3431 1882 ou 99904 1882. Agrotec Medeiros 3434 5319. Esse recado é para você que tem bom gosto e de que gosta de um conforto em seu lar. Mobilar móveis, colchões e vibrações. Vendedores treinados para melhor atendê-los. Mobilar, entrega com montadores treinados. Pagamento facilitado no cartão, cheque ou carnê. Mobilar, sempre com oferta para você. Onde é sempre bom comprar. Mobilar, Rua José Augusto Chaves, no centro de Cambuí. Telefone 37 3431 1414. Oportunidade surgindo. Aí vem o pingo, mais ou menos isso aqui com 100 litros de leite. Agora vamos um pouquinho depois. Agora vem o coalho. Coalho em pó. Cada tampinha dessa para 100 litros. Então, como é um pouquinho, tá dando mais.
40 minutos a 1 hora. Quanto mais devagar quebra, mais magro o soro sai, sabe? Meu nome é Felipe Samir Torres Campos, sou produtor do queijo da Santa, aqui no município de Bambuí. E o queijo começou desde quando eu era pequeno, que o meu avô sempre produzia leite aqui na fazenda e eu sempre acompanhava a ordenha, a produção do leite, todo o manejo com as vacas eu estava acompanhando. E eu sempre tive gosto por isso, pela fazenda, pelos animais. E passou um tempo, eu saí para estudar e me formei e voltei aqui para a fazenda para morar com minha avó. E nisso a gente tinha uma vaquinha aqui e eu comecei a tirar leite dessa vaca. E aí tava sobrando leite, porque ela era boa de leite, e minha avó me ensinou a fazer o queijo. A gente fazia um queijo aqui. E o meu tio vendo, assim, a gente produzindo esse queijinho, só que eu trabalhava fora e não dava para eu produzir mais queijo. Então meu tio viu uma oportunidade que foi a produção do queijo aqui na fazenda. E como Bambuí faz parte é um município que faz parte da canastra, ele viu uma oportunidade de produzir o queijo canastra. Então começou aí a produção do queijo. E em 2019 eu vim para ajudar o meu tio. E aí eu continuei, ele também, com a produção do queijo. E apareceu um concurso na França, que a gente podia participar. Então a gente mandou um queijo para lá e a gente foi premiado com a medalha de bronze lá. Então, desde pequeno eu nasci e cresci na roça. Meu pai sempre trabalhou com leite, comprando leite. Minha mãe, ela também gosta muito de fazenda, ela se formou na área de agropecuária. O meu tio também formou na área de agropecuária. O meu avô também, ele formou na área. E do lado do meu pai, meu outro avô também tinha fazenda, que produzia leite. Então eu acho que está no sangue e isso é o que eu gosto de fazer. E produzir o queijo canastra, eu acho que foi uma oportunidade que a gente teve aqui no município de Bambuí, por Bambuí fazer parte do circuito da canastra e produzir o queijo canastra, que é muito conhecido no país e mundialmente. O queijo tem um valor agregado, é um subproduto do leite, então a gente não está repassando leite para uma pessoa produzir um outro produto. A gente já produz o próprio produto na fazenda e ele já sai aqui para ser consumido até pelo consumidor final. Já o queijo, a gente consegue colocar um valor agregado maior no queijo, porque a gente, como eu disse, a gente participou do concurso da França e ganhou um prêmio, então isso deu um valor a mais ao queijo. Além da gente ter o subproduto do queijo, que é o soro, né? Que a gente pode estar aí alimentando os porcos e produzindo a carne do porco ou alimentando os bezerros para economizar numa ração que a gente poderia estar dando para os bezerros. O queijo canastra, ele é um patrimônio cultural e material do estado de Minas Gerais. Ele é uma tradição de Minas Gerais, de quem produz leite e produz queijo. Tem 2 séculos que ele vem sendo feito com a mesma receita, com os mesmos ingredientes, que é o leite, o coalho, o sal e o pingo, né, que é o diferencial dos queijos que são feitos pelo mundo, né, e feito de leite cru, né, não de leite pasteurizado. Outras características que o queijo canastra tem é o local onde ele é produzido, que
são lugares que tem serras, montanhas, e de uma altitude um pouco mais elevada que em outros lugares. O clima, né, um pouco mais ameno, épocas do ano com bastante umidade, época do ano com uma umidade mais baixa. E todas essas características juntas, elas formam o terroir da canastra. Aqui a gente produz o queijo da Santa, e esse nome vem de uma forma carinhosa que o meu avô chamava minha avó, que era de Santa. Então ficou o queijo da Santa. Quando tá frio demais, eu deixava tirar o pano no quinto. Porque o pano segura o soro, capaz, né? No caso. Tem que estar escrito. Vira aí, você bota pra pregar, sabe?